Você está iniciando no mundo das constelações familiares e aí você também está percebendo, descobrindo coisas novas, as leis do amor, você está descobrindo aí sobre a hierarquia, pertencimento, equilíbrio e de repente você ainda não percebeu e nem se deu conta que às vezes você pode ter falas que podem estar rompendo a hierarquia. Na verdade, a gente precisa saber que nós temos um negócio dentro de nós que se chama piloto automático, que é onde nós criamos um hábito. E às vezes esse hábito, ele tá numa forma de fala e que a gente nem percebe que inconscientemente estamos rompendo a hierarquia. Então eu decidi fazer esse vídeo. Se você também passa por alguma situação que você fala, gente, será que eu tô rompendo a hierarquia? Fica aí que esse vídeo é para você. Olá, eu me chamo Priscila Emura, sou terapeuta sistêmica, sou mentora de terapeutas e também de novos consteladores. Sou criadora do programa AME-se, que é o meu programa de formação, capacitação e treinamento em constelação familiar, e também criadora do programa Bases, onde tem o método TCI, que é o método de treinamento de cura interior, onde vão trabalhar todas as fases da sua vida, ressignificando e liberando todas as mágoas e ressentimentos do passado para que você tenha uma vida mais harmoniosa, mais próspera e mais equilibrada com a constelação familiar. E se você quiser saber mais sobre os meus programas, é só você clicar nos links que vão estar disponíveis aqui embaixo desse vídeo. Então agora eu vou falar para você algumas frases das quais você pode estar rompendo a hierarquia e nem tá se dando conta. Gente, sério, quando eu comecei a fazer o curso de constelação, estava iniciando, eu não tinha noção do que eu estava fazendo. Porque eu falava, não, né? Agora eu descobri a hierarquia, porque agora eu volto para o meu lugar. E a gente acha que esse voltar para o nosso lugar é só da nossa alma. E de repente a gente esquece que nós temos comportamentos. E um desses comportamentos são as nossas falas, que as falas se tornam um hábito. Então, às vezes, você pode estar falando alguma frase. Por exemplo, sabe quando você olha para o seu pai, para sua mãe, e você fala assim, se eu fosse vocês, eu faria muito melhor. Gente, olha a arrogância que a gente acaba trazendo nessa frase. Se você já disse essa frase algum dia na tua vida, se referindo aos seus pais, comenta aqui embaixo. Sabia que você está rompendo a hierarquia? Por quê? Quando a gente fala isso, né? Se eu fosse vocês, eu faria muito melhor. Né? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo. O que a gente está querendo dizer? É como se nós nem tivesse saído das fraldas, não é verdade? Seria cômico se não fosse trágico, né, gente? Mas isso é rompimento de hierarquia. Então vamos supor, imagina só se hoje você vê uma criancinha pequenininha, chega para você e fala assim, ai, você não sabe o que você está fazendo. Se eu fosse você, eu ia fazer muito melhor. Olha, eu tenho certeza que você ia olhar para essa criança e ia falar assim, gente, você não saiu nem das fraldas, o que você tá falando? Nem sabe o que é vida. Você tá falando umas coisas dessa pra mim, me respeita. A gente tem essa mania de falar, me respeita que eu sou da década de não sei quanto, não é verdade? Não é diferente quando a gente vai referir aos nossos pais. Se a gente olha dessa forma, a gente está trazendo também um certo desrespeito com relação a eles. É como se a gente apagasse tudo que aconteceu na vida deles e achasse que eles fossem crianças. E que assim, quando a gente começa a entender, né, que eles sempre tomaram as melhores decisões, as melhores atitudes, baseados dentro daquilo que eles haviam aprendido, gente, eles tomaram sempre as melhores atitudes e a gente não tem o que falar, não é verdade? Então, observa hoje você, com certeza, com tudo que você aprendeu, apesar das escolhas terem sido boas ou ruins, eu tenho certeza que você vai falar assim, Pri, eu fiz o meu melhor, baseado em todo o conceito de vida que eu que eu vivi, eu sempre tomei as melhores decisões, eu fiz o meu melhor. Não é verdade? Assim também é com os pais. Então, não rompa a hierarquia. Se você está falando essa frase, então apaga ela do teu vocabulário. Vamos começar a mudar o nosso comportamento. Uma outra frase que eu já tô careca de escutar também quando eu vou fazer a constelação é quando os filhos chegam até mim. Eu falo os filhos, mas assim, porque todos nós somos filhos, né, gente? Todo mundo veio de um pai e de uma mãe, não tem como a gente discutir. É quando as pessoas chegam até mim e falam assim, ai, Pri, eu me tornei mãe, pai dos meus pais. Gente, alô, vamos acordar? Como assim a gente se tornou mãe e pai dos pais? Não tem
cabimento umas coisas dessa. Quando a gente faz isso, o que está acontecendo? Internamente é como se eu não aceitasse os meus avós, é como se eu falasse, meu Deus, meu avô, minha avó não sabiam o que eles faziam, eles eram péssimos. E aí o que eu faço? Internamente eu me posiciono no lugar dos meus avós e aí inconscientemente, sabe o que eu faço? Eu digo não para minha vida. Eu não consigo seguir adiante na minha vida. Por exemplo, às vezes eu vou ter dificuldade de relacionamento amoroso por causa disso. Eu vou ter dificuldade de ter um emprego na minha vida. Eu vou ter dificuldade de ter um filho. Por quê? Se eu já tenho filho internamente falando, para que eu vou querer ter mais filho? Não é verdade? Eu vou estar me auto-sabotando. Entendeu? Então toma cuidado, se você fala essa palavra, risca ela do teu vocabulário, porque seus pais são os seus pais, eles não são seus filhos. Combinado? Uma outra frase que é muito delicada e é muito comum de ouvir. Gente, comum é diferente de normal, isso não é normal, é comum. As pessoas falarem assim, ai, a minha avózinha, o meu vozinho é um bebezinho. Ai, eles são tão bebezinhos. Gente, pelo amor de Deus, não me faça umas coisas dessa. Se você fala isso, é como se você olhasse uma senhora, um senhor de 70, 80 anos, 90 anos e falar, ai, coitadinho deles. O que vai acontecer? É como se eles falassem, pelo amor de Deus, me respeita. Olha tanto de coisa que eu passei na minha vida e você tá falando que eu sou um bebezinho. Aquele homem, aquela mulher forte que passou por um monte de situações. Não é arrogância da nossa parte falar umas coisas dessas? Aí uma coisa importante de falar também é que eu já fiz constelações de netos que cuidam de avós que têm mal de Alzheimer. Nesse caso, é importante de estar especificando de uma outra forma. Por exemplo, ou filhos que cuidam dos pais que têm mal de Alzheimer, porque com o tempo eles vão se esquecendo e muitos acabam tendo atitudes infantis, mas isso não tira o lugar deles de serem pais. Então, todas as vezes, eu sempre oriento para as pessoas que me procuram, né, que passam por essa situação, é de dizer o seguinte, olha mãe, olha pai, vocês gostam de brincar de carrinho, de bonequinha, mas ó, eu sou seu filhinho, tá? Eu sou seu filhinho, lembra eles a todo momento. Porque assim você mantém a integridade deles como seus pais. E se você estiver cuidando dos avós, enfim, volta para o teu lugar de neto e fala, olha, eu sou seu neto. Olha que legal, olha quantas coisas você já passou na sua vida. Nossa, como você é uma fonte inspiradora para mim. Isso é muito mais respeitoso e você traz muito mais honra para o seu próprio clã familiar, tá bom? Uma outra frase que vocês rompem hierarquia, gente, pelo amor de Deus, não façam umas coisas dessas. É quando você chega e fala assim, ai, eu tenho tanta pena dos meus pais, eu tenho uma pena dos meus avós. Ai, como eles sofreram. Gente, pelo amor de Deus, ter pena vocês estão excluindo. Ter pena te faz igualar nos mesmos fracassos de questões, eu tô falando de dramas, de questões que aconteceram em emaranhados da família. Quando você tem pena dos pais, pena dos avós, é como se você estivesse desrespeitando completamente a força que eles têm interna de conseguir superar suas próprias questões. Por exemplo, às vezes passaram por uma situação muito delicada, muito difícil mesmo, que você olha para aquela situação, você vai falar, caraca, de fato, eu no lugar deles eu não conseguiria passar pelo que eles passaram. Isso é grande demais para mim. Faz sentido? Nesse ponto, aí sim você vai estar respeitando ali a vida dos teus pais, a vida dos teus avós. Então, não tenha pena dos pais e nem dos avós e nem de qualquer outra pessoa do teu sistema familiar. Porque dessa forma você vai estar devolvendo para eles a integridade e a capacidade deles resgatarem a força deles de conseguir se superar, de conseguir dar um próximo passo, porque senão internamente é como se também a gente estivesse falando o seguinte, eles não dão conta mesmo. Isso é um ar de arrogância, viu? É tipo, olha, eles não dão conta mesmo, mas nesse caso eu consigo, eu dou conta.
Eu faço melhor do que eles. Então a gente tem que tomar esse certo cuidado para a gente não romper a hierarquia. E isso sem falar que, consequentemente, é como se internamente a gente estivesse dizendo para eles: nossa, eles são fracos demais. Olha isso, gente. Quando a gente faz esse movimento, é como se a gente estivesse fazendo o quê com eles? Falando: ah, eles realmente não dão conta, são muito fracos, não tem força para nada, tá? Então, lembra sempre disso. Olhem para eles com respeito, olhem com carinho e voltem sempre para o seu lugar. Eu sei que todo mundo tem uma boa intenção de ajudar, não é verdade? Quer ser carinhoso, mas seja carinhoso devolvendo a força para quem tem realmente a força aí, para quem realmente é grande no sistema. Combinado? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dá um curtir aqui e escreva também se acaso você gostou desse vídeo e se tiver alguma sugestão ou algum assunto que você gostaria que eu abordasse, comenta aqui também, tá bom? Então, um beijo para você e até o próximo vídeo. Bom, como eu vi aqui que você se interessou por esse assunto, eu quero te dizer o seguinte: tenho mais vídeos que falam mais sobre a constelação familiar e que são bem semelhantes a esse que você acabou de assistir. Faz o seguinte, clica aqui do lado para você poder assistir mais vídeos a respeito de constelação familiar e como que ela pode te ajudar na vida.